Nos próximos dias 25 de março até o dia 8 de abril, nós teremos aqui uma campanha, como eu disse antes de começarmos a celebração, chamada Celebrando a Vida em Jesus, Celebrando a Vida de Jesus. Uma campanha onde iremos semear o Evangelho de Jesus no coração de vizinhos, familiares, amigos, parentes, e temos a expectativa de ter uma grande colheita no dia 8, no encerramento, no culto de Páscoa, de vermos essas vidas se entregando a Jesus, confessando a Jesus como Senhor, experimentando essa alegria e essa vida que Jesus um dia deu para cada um de nós. Mas para isso nós vamos precisar semear em oração, semear em visita, semear em fazer o convite para essa pessoa, semear em gastar tempo, talvez, quem sabe, buscar essa pessoa para vir aqui no culto, estar aqui com a gente, semear de diversas maneiras. No domingo passado, quando o nosso missionário da China esteve aqui, muitos irmãos, entendendo a necessidade que existe lá do outro lado do mundo, semearam em oração e semearam financeiramente para os projetos que o missionário da UEI está coordenando. Ele e a sua esposa, a Mali, coordenam ali na China, tanto para trazer a água da vida que é Jesus para os sedentos, através de filtros, como o projeto Ela, que trabalha a restauração da dignidade de mulheres, e também a salvação delas. E muitos irmãos, entendendo que valia a pena semear ali, semearam, porque tem visto a colheita que tem acontecido, através dos testemunhos que foram dados aqui pelo Dawei, que a colheita tem sido grande, que Deus tem feito coisas tremendas, maravilhosas. Nós temos um grande desafio, como eu disse há pouco, temos sonhos, queremos ver e vencemos, estamos hoje colhendo e agradecendo a Deus, a conclusão dessa obra, uma sala nova, um pátio grande, para quem só tinha um barranco, é uma bênção, um estacionamento onde a gente pode guardar o nosso carro. Hoje eu cheguei um pouquinho depois do horário que eu estou acostumado, tive que deixar a chave do meu carro aqui com o Ivanildo, com a equipe, porque você chega um pouquinho, que aí quando eu digo mais tarde, eu cheguei bem antes do culto, mas cheguei mais tarde do que eu costumo chegar, que é 5h30, e eu sei que é complicado às vezes. Então, a partir de semana que vem, hoje nós estamos colhendo um estacionamento. Por quê? Porque ao longo de um ano, um pouco mais de um ano, muita gente semeou em oração, semeou em trabalho, em doação de tempo, semeou financeiramente. Nós estamos começando a colher, mas temos muitos desafios. Nós temos uma dívida monstruosa de R$400 mil, até o dia 31 de dezembro desse ano, que precisamos honrar, que precisamos pagar. E às vezes eu olho para a vida de algumas pessoas, para a vida de todos nós, na verdade, às vezes tantos sonhos que não se concretizam, tantas coisas que você almeja, e muitas vezes não acontecem, tantas coisas que você imagina colher e transformar em realidade, e talvez você até hoje não entenda por que isso ainda não aconteceu, por que você ainda não colheu os frutos disso. E talvez até você seja alguém que semeie, você seja alguém que participe, alguém que de alguma forma, e não entende por que a coisa não dá certo, por que eu não consigo colher a salvação de um parente meu, por que eu não consigo colher uma prosperidade financeira, por que eu não consigo colher um emprego melhor, por que eu não consigo colher um relacionamento mais saudável na minha família, por que às vezes a igreja não consegue colher resultados financeiros melhores e conseguir fazer mais coisas do que ela tem feito, fazendo aquilo que ela gostaria? Uma das suspeitas que eu tenho, entre tantas outras, é que o problema está na semeadura, está na forma de semear. E eu creio que tanto eu quanto você, pelo menos eu com certeza quero isso, eu quero em todas as áreas da minha vida ter uma grande colheita. Você quer isso para a sua vida, amém? Eu quero no meu casamento, na educação dos meus filhos, na minha vida financeira, nos meus projetos pessoais, no ministério enquanto pastor, como professor, nos meus sonhos, eu quero ter uma grande colheita em tudo. Eu quero que Deus me abençoe de forma abundante. Mas por que talvez algumas vezes isso não acontece, ou talvez faz muito tempo que isso não acontece na sua vida? Talvez porque você não esteja vivendo e seguindo alguns princípios para uma grande colheita. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Princípios para uma grande colheita.
Eu quero compartilhar esses princípios a partir das palavras do apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 9, os versos de 6 a 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos de 6 a 10. Abra, por favor, a sua Bíblia, acesse, conecte, ligue, seja como for, mas coloque e volte os seus olhos para a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos de 6 a 10, assentado como você está, mas de maneira reverente à leitura da palavra de Deus, nós vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus dons aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que semeia, ou melhor, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra e possa o Espírito do Senhor aplicá-la ao meu e ao seu coração. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai incentivar os cristãos da igreja de Corinto a darem generosamente. Paulo está falando aqui de contribuição financeira, mas esse princípio é um princípio que se aplica a tudo que você faz na vida. Porque, na verdade, Paulo vai abordar o dinheiro, por quê? Porque o dinheiro não adianta. O dinheiro é onde a coisa pega. E a Bíblia é um livro tão sábio, que vai dizer de uma forma muito clara: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Não adianta. Às vezes é complicado falar de dinheiro, é constrangedor, tem gente que não gosta de ouvir, mas não tem jeito. Tudo que passa pela sua vida, você pode tirar como parâmetro como você usa o seu dinheiro. A partir disso, você pode medir e trabalhar princípio para qualquer área da sua vida, relacionamento conjugal, vida profissional, a forma de lidar com os filhos, a maneira de lidar com a família. Então, os princípios que eu quero estabelecer com você de semeadura, são princípios aplicados à vida financeira, mas são princípios que se aplicam a toda e qualquer área da vida. A qualquer área, qualquer circunstância, seja onde for que você queira ter uma grande colheita, esses princípios são válidos. E o primeiro deles que Paulo vai nos ensinar é o seguinte: se você quer ter uma grande colheita, semeie na medida em que você pretende colher. Semeie na medida em que você pretende colher. E Paulo é muito claro, objetivo, quando ele diz isso no versículo 6. E me chama a atenção que ele começa dizendo o quê? Qual é a primeira palavra que ele usa aí no verso 6? Lembrem-se. Paulo está dizendo só para lembrar, porque vocês já sabem. Mas às vezes, com o passar do tempo, com a pressão, com a acomodação e com a correria, vocês se esquecem de um princípio básico. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito fortemente. É um princípio básico, é um princípio básico da vida, mas que muitas vezes você e eu nos esquecemos de colocar em prática. Ele é tão básico, ele é tão comum, ele é tão lógico, que nós não colocamos em prática. E muitas vezes cobramos a Deus, nos questionamos, você sofre, você se questiona, você cobra a Deus, passa por momentos de deserto terríveis, muitas vezes porque não aplicou esse princípio. Eu quero fazer uma pergunta muito simples para você.
O que e quanto você tem semeado naquilo que você quer ter uma grande colheita? Por exemplo, você quer a salvação da sua família. O quanto você tem semeado em testemunho pessoal? O quanto você tem semeado em falar de Jesus para eles? O quanto você tem semeado no que eles veem na sua vida? Isso vale para colegas de trabalho. Você quer ter prosperidade financeira. O quanto você tem semeado financeiramente no reino de Deus, e não é porque você dá para Deus, Deus vai te fazer, não. É porque quando você semeia no reino de Deus financeiramente, você declara dependência de Deus e reconhece que Deus é quem te dá tudo. O quanto você tem semeado financeiramente? Você quer ser próspero financeiramente? O quanto você tem semeado? Se a medida for o quanto você semeia, o quanto você espera colher? Porque o grau daquilo que você semeia financeiramente é diretamente proporcional àquilo que você imagina que espera colher. É diretamente proporcional ao grau de dependência que você tem de Deus e declara crer de Deus. Que Deus é quem te provê, que Deus é quem cuida de você. Por exemplo, você pretende passar num concurso público. O quanto você tem semeado em estudar, em abrir mão de outras coisas? Você quer passar no vestibular? O quanto você tem semeado nisso? Você quer ouvir a voz de Deus, você quer ter intimidade com Deus, você quer ser cheio de Deus, quer ter unção, quer ser usado para abençoar pessoas. O quanto você tem semeado em tempo de oração no seu dia? O quanto você tem semeado lendo a Bíblia? O quanto você tem semeado em intimidade com Deus? Esse é o princípio básico da vida. Se você quer ter uma grande colheita em qualquer área da vida, semeie na medida em que você pretende colher. Quem não investe financeiramente no reino de Deus, querido, isso é princípio básico. Não espere, não cobre e não tenha dúvida, não é barganha, mas se você não investe no reino de Deus, Deus não tem compromisso e aliança nenhuma com você de te sustentar e de te fazer próspero financeiramente. Que as promessas que Ele tem com relação, por exemplo, a finanças, por exemplo, uma básica, clássica, mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e quantas coisas? Todas. É promessa. Mas para quem busca primeiro o reino de Deus, para quem semeia muito. Isso tem a ver com dinheiro, com tempo, com coração, com investimento da vida, com relacionamento com Ele. Não adianta querer ter uma vida próspera financeira, não adianta querer ter uma vida santificada, não adianta querer ser uma bênção na igreja, não adianta querer ser uma bênção na sua casa, se você semeia pouco. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Mas esse princípio tem uma coisa mais triste ainda. Pela lógica, quem semeia nada, não vai colher nada. Você consegue entender porque talvez você não está colhendo nada há muito tempo em algumas áreas da sua vida? Porque você não semeia. Talvez você não esteja colhendo nada há muito tempo na sua família, nas suas finanças, na sua vida profissional, na área profissional da sua vida, no seu relacionamento com seus filhos, no seu casamento, no seu emprego, nos sonhos que você tem no seu coração. Talvez há muito tempo você não colha nada porque você não semeia nada há muito tempo. Oséias capítulo 8, versículo 7, olha o que Deus vai dizer. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Talos sem espiga, que não produz farinha, e ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Esse é um princípio que a gente acha que é provérbio popular, mas é a palavra de Deus. Quem semeia vento, colhe tempestade, está na Bíblia. Oséias capítulo 8, versículo 7. Quem semeia pouco, vai colher pouco. Se você semeia vento, você vai colher tempestade. Mas tem uma situação que a Bíblia coloca, que Paulo vai nos ensinar, que semear na medida em que você pretende colher, tem a ver não só com o quanto você semeia, mas com aonde você semeia e com a qualidade do que você semeia. Olha o que diz Jeremias capítulo 4, versículo 3. Abra lá sua Bíblia. Jeremias capítulo 4, versículo 3. Desculpem. Jeremias capítulo 4, versículo 3. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém:
lavrem os seus campos não arados, e não semeiem entre os espinhos. A questão de semear na medida em que você pretende colher, não tem a ver só com o quanto você semeia, mas aonde você tem semeado. Ah, pastor, mas eu tenho investido, eu pego meu dinheiro, que eu faço com ele o que eu quiser, o meu tempo eu faço com ele o que eu quiser, a minha vida, o meu carro eu faço com ele o que eu quiser. Eu estou semeando aonde eu acho que deve semear. Sabe o que a palavra de Deus diz? E a gente daqui a pouco vai ver alguns princípios sobre isso. É que você tem que semear no reino de Deus. Não adianta porque você acha, porque você gosta, porque você é no reino de Deus. E tem muita gente que não tem colhido porque está semeando no meio de espinhos. E quando você semeia no meio dos espinhos, sabe o que acontece? Os espinhos sufocam a semente. E essa semente não consegue germinar, nascer e frutificar. Aí eu entendo a história do devorador. Eu não acredito em devorador, já disse isso para vocês. Que aquilo que você não dá na igreja, o diabo toma na farmácia. Balela. Balela, bobagem. Não é o diabo, não é devorador, é você mesmo. É a sua semeadura que faz isso. Não, eu vou fazer porque senão o devorador vem, eu vou gastar. Bobagem. Deus não amaldiçoa, Deus não castiga, Deus não é consequência, é você que é o responsável, é a sua atitude. É você quem escolhe. Deus já prometeu que ia abençoar. Está lá em Efésios capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ele já abençoou. Ele já abençoou. Essa história de devorador, que o diabo não tem autoridade, ele não tem poder. Agora, Satanás só vai mexer naquilo que você der para ele mexer. E se você semeia nos espinhos, Satanás está lá nos espinhos. Aí sim ele vai devorar. Agora, não porque Deus mandou, mas porque você pegou a sua semente e semeou no meio dos espinhos. E aí o seu tempo, a sua vida, os seus bens, o seu dinheiro, aí você reclama que Deus não te abençoa, reclama de Satanás, reclama do inferno, reclama do Brasil, reclama da Dilma, reclama da taxa de juros, mas sabe quem é o maior culpado? Por isso, por você não ter uma grande colheita? É você. Porque Deus te dá a semente. E quem escolhe onde vai semear é você. Muito provavelmente, se você não tem tido uma grande colheita, é porque você não tem semeado na medida em que você pretende colher, tanto quantitativamente, como qualitativamente, ou seja, tanto na quantidade do que você tem semeado, como na qualidade do que você tem semeado, aonde você tem semeado. E não adianta, querido, semear em cartão de crédito, em prestação de Casa Bahia, em sonho e desejo de consumo pessoal e querer que Deus abençoe depois, é semear em espinho. Já disse isso aqui. Perguntaram, pastor, você acredita no devorador? Acredito. Quer ver o devorador? Eu ando com o dedo na minha... Aliás, o meu nem ando na carteira, eu vou mostrar um parecido. Esse aqui é de débito. Que eu não ando nem com cartão de crédito, nem com cheque, com nada, porque sou devorador, porque se eu ficar com ele devora o meu dinheiro. Que eu vou olhar, eu vou querer 12 vezes, 5 vezes, 15 vezes. Se eu não tiver, vai passar a vontade, sabe? Que a maioria das nossas vontades, onde a gente quer semear, porque acha que vai ser feliz, que vai ter retorno, porque eu vou ter, é espinho, é desejo passageiro. Eu não estou dizendo que você não possa comprar as coisas que você gosta e deseja, não é isso. Mas se você parar para pensar, boa parte, se não a grande parte de onde você tem semeado o seu tempo, seu dinheiro e sua vida, é espinho. Você já viu aquela coisa que você compra, lindo, maravilhoso, sem igual, inigualável, é tudo que você precisava. Até passar na TV o modelo mais novo. Você está, nem na terceira prestação, você já está doido para ter o novo. Aquele negócio não serve mais, está doido para vender e queimar, dar para um parente, para a sogra, para alguém comprar pela metade do preço. Estou mentindo? Isso é semear espinho. Aí não entende porque não tem dinheiro, porque não pode contribuir para a obra do Senhor, porque Deus não abençoa. Você quer ter uma grande colheita? Semeie na medida em que você pretende colher, quantitativamente e qualitativamente. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim, olha, de Deus não se zomba, não se deixe enganar, pois tudo aquilo que o ser humano semear, isso também colherá. Você está sofrendo financeiramente? Muito provavelmente você está colhendo aquilo que você está semeando. Muito provavelmente. Você está sofrendo na sua vida profissional, se você parar bem para pensar,
é difícil, a vida está dura, o emprego está complicado, mas talvez, se você parar para pensar, você está colhendo na medida do que você tem semeado. Mas há um segundo princípio que Paulo vai colocar, que está no versículo 7. Olha o que diz aqui: cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar, não por obrigação, porque Deus ama quem semeia ou a quem dá com alegria. E aí eu te faço uma outra pergunta: por que você faz o que faz, ou deixa de fazer o que deveria fazer na sua vida? O que é que te motiva? O que é que te motiva a vir ou não na igreja? O que é que te motiva a participar ou não dos cultos de oração durante a semana? O que é que te motiva a participar ou não de um pequeno grupo durante a semana? O que é que te motiva ou não a contribuir financeiramente? O que é que te motiva a se envolver como voluntário e a servir a Deus na igreja ou não? Sabe, o segredo de tudo está nas motivações. E Paulo vai ensinar que o segundo princípio de uma grande colheita, se você quer ter uma grande colheita, semeie pelas motivações corretas. E aí, falando na questão de oferta, que é o que Paulo coloca aqui, mas é um princípio que vale para tudo, a oferta voluntária é segundo a decisão de cada um para dar com alegria. Mas tem duas coisas que eu quero dizer para você nessa noite. A primeira delas está em Isaías capítulo 17, versículos 10 e 11. Isaías capítulo 17, versículos 10 e 11. Porque tem gente que está semeando, mas está semeando de qualquer jeito. Está semeando pela motivação errada. Está dando por dar, está dando porque acha que Deus vai castigar. Mas não está dando com a motivação correta. Eu falo de tempo, de dinheiro e de tudo que você aí tem. Olha o que Deus diz em Isaías 17, versículos 10 e 11, através do profeta Isaías. Porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, videiras importadas, e no dia em que semearem, as façam crescer, e de manhã florescer, contudo, não haverá colheita no dia da tristeza e do mal irremediável. Tem gente que tem emprego bom, tem gente que tem tudo, mas a coisa não anda. Tem uma boa família, uma boa esposa, um bom marido, bons filhos, um bom emprego, mas a coisa não flui, não tem colheita nunca. Sabe por quê? Porque muitas vezes a motivação é errada. Semeia por medo, vem aqui, joga um dinheirinho qualquer para com medo de Deus castigar, dá qualquer coisa, faz pensando em ganhar alguma coisa de Deus, em barganhar, em tentar convencer Deus, né, faz aqueles votos, toma lá, dá cá. Isaías está dizendo: olha, por que vocês esqueceram de Deus? Por que vocês esqueceram daquele que é a rocha, que é o provedor? Por que vocês esqueceram? Por causa desse coração errado de vocês, e por fazerem o que fazem, da forma como fazem, ainda que vocês tenham as melhores vinhas, que vocês tenham o melhor plantio, a melhor semente, pode até florescer, mas não vai ter colheita. Sabe, querido, semear no reino de Deus, semear na vida de pessoas é questão de conversão. Nós falamos sobre isso aqui hoje de manhã. É questão de conversão. É questão de entender que Deus é provedor, que Deus cuida de tudo. Por isso que o Paulo vai dizer: cada um faça e semeie no reino de Deus, com o dinheiro, com o tempo, com a vida, com os dons, com aquilo que sabe fazer. Cada um faça com isso de acordo com o que propôs no seu coração. Porque não é no bolso que começa, não é em vir aqui que começa, não é em se oferecer que começa, não é em dar o tempo, não é em disponibilizar o carro. Começa no coração. Essas coisas são só resultado daquilo que está no seu coração. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: sobre tudo que você tem que guardar na vida, sobre qualquer coisa que você tem que cuidar na vida, guarde o seu coração. Sabe por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Em outras palavras, porque tudo começa ali. Tudo começa ali. O que acontece depois disso é só consequência, é só resultado. E aí aquela pergunta que surge sempre: mas pastor, é obrigação contribuir? Eu sou obrigado a vir na igreja durante a semana, eu sou obrigado a dar dinheiro, a dar dízimo, eu sou obrigado a dar meu tempo, eu sou obrigado. O Paulo aqui, ele vai dizer nesse texto,
que oferta, e ele fala de oferta, não deve ser feita por necessidade, mas é interessante, que tem gente que usa esse texto para dizer assim, não, cada um contribua segundo propõe no seu coração, não me propus a dar nada, não vou contribuir com nada, estou seguindo a Bíblia. Tem gente que faz isso. O que a Bíblia diz é que eu tenho que dar o que está no meu coração. No meu coração não dá nada, dá qualquer coisa, eu dou qualquer coisa. Eu estou sendo bíblico, estou cumprindo a vontade de Deus, aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16. Porque tem gente que diz, não, isso é coisa do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento a gente faz o que quer. No Novo Testamento eu que escolho, é segundo o meu coração. Se der, Deus. Se não der, Jesus é bom. Se não der, Jesus é misericordioso. Não é, Zida? Se não der, Jesus é bom. Aí ele cuida de mim, problema de Jesus. Não. Vou te mostrar no Novo Testamento. Cada um tem que contribuir segundo o propósito do seu coração. Deus ama quem faz com alegria. Agora isso não te dá o direito de fazer o que você quer. Até te dá, porque você é livre. Você vai semear como você quiser. Mas o princípio é, semeie pela motivação correta. Olha o que diz 1 Coríntios 16, 1 e 2. Paulo falando para a mesma igreja. Quanto às coletas para o povo de Deus, façam como pedi, amém? Façam como ensinei, façam como eu sugeri, façam como o quê? Ordenei para vocês, as igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Tem 3 princípios aqui no Novo Testamento. Primeiro, é uma ordem. Contribuir, semear, e eu estou falando de finanças, de tempo, de vida, de tudo. Mas onde a coisa pega é o dinheiro, não tem jeito. É ordem. Cada um tem que contribuir segundo o propósito do seu coração, porque o pressuposto de quem é convertido, obedece. Quem é convertido, entende. Quem é convertido, depende de Deus. Então começa no coração. Primeiro ele diz, façam como eu ordenei. Segundo, ele diz, façam isso quando? Está aí no seu texto. Quando? Primeiro dia da semana. Então para você que tem dúvida, né, aí adventista e tal, no Novo Testamento a celebração da igreja é no primeiro dia da semana, é o domingo já aqui. Está falando do domingo, não é mais um sábado, no Antigo Testamento é o sábado, aqui é o domingo. Ou então eu não posso, desculpa, eu não posso contribuir na quinta-feira, pode. O que Paulo está dizendo é o seguinte, façam isso na celebração coletiva, na igreja, no ajuntamento. Nesse tempo aqui, o ajuntamento da igreja acontecia quando? Só os domingos. Hoje tem culto de terça, culto de quinta, faça isso na igreja. Faça isso como testemunho da fidelidade de Deus. Faça isso no primeiro dia da semana, quando os crentes se reúnem para ser testemunho, para que a sua vida e você possa testemunhar publicamente. Mas tem uma terceira coisa que ele coloca, e que tem gente que não gosta, mas está na Bíblia fazer o quê? Eu tenho que pregar, me desculpe coisa nenhuma, receba essa palavra. Ele diz o que aí? Faça, qual é o parâmetro? Separe uma quantia de acordo com o quê? Com a sua renda. Aí você diz assim, pastor, então é proporcional. Ele não fala de dízimo. Lógico. Sabe que no Novo Testamento a coisa é tremenda? Porque no Antigo Testamento ele deu o parâmetro do mínimo. Para você não fazer o que quiser e dar as nicas que sobram no fundo do bolso, não chegar para Deus e dizer, Deus, isso aqui é o melhor que eu tenho. Ó. Eu não estou dizendo para você que dar moeda é pecado, não. Eu não estou falando de quantidade de oferta. Eu estou falando de qualidade. Porque lá em Mateus, quando tinha um monte de gente dando muito, teve uma senhora, viúva, que chegou com uma moedinha dessa, e Jesus falou quem tinha dado mais? Porque ela tinha dado tudo que tinha, ou seja, era proporcional àquilo que ela tinha. Então não se choque, se eu dou moeda, eu só posso dar moeda. Se você só pode, amém, glória a Deus, aleluia, porque Deus é que, aleluia. Se a sua motivação é correta. Agora o que o Paulo vai dizer aqui é o seguinte, quando a gente contribui, a gente semeia, tem que ser por obediência, tem que ser na igreja, você não pode fazer o que você quiser, né? Então você monta um ministério, uma igreja para você, você administra, mas paga as contas dele também. Porque tem gente que não, eu administro meu dinheiro, não é seu, o dinheiro é de Deus. E aonde Deus decidiu que ele devia ser cuidado é na igreja, por isso que na igreja batista existe uma assembleia, onde se aprova o orçamento, onde todo mundo sabe onde gasta, na igreja batista é assim. E é de acordo com a sua renda, por quê? Porque no Antigo Testamento, o mínimo era o dízimo. Tem gente que acha, pastor, eu dei o dízimo num esforço sobre-humano. Não, dízimo é mínimo.
O dízimo é o parâmetro mínimo que Deus deu para o povo no Antigo Testamento. A partir do Novo, dê de acordo com a sua renda. Aí as pessoas perguntam quanto? Aí Deus já tinha dito, olha, 10% é o parâmetro mínimo. Porque os outros 90% você pode gastar do jeito que você quiser. Você deve ofertar e etc., mas no mínimo 10%. Mas tem gente que acha que 10 é o máximo, sabe? O que a gente pode entender assim nesse princípio é que a responsabilidade de cada cristão, é responsabilidade de cada cristão contribuir. Mas o cristão não deve fazer só por causa da obrigação. Cada um de nós deve entender o propósito do dízimo, da oferta, e participar com alegria, reconhecendo o privilégio de trabalhar ou de participar do trabalho do Senhor. Então, se você quer ter uma grande colheita, primeiro semeie na medida em que você quer colher. Se você quer saber por que você está colhendo pouco, olhe para o quanto você tem semeado e para onde você tem semeado. Segundo, você quer ter uma grande colheita, semeie pelas motivações corretas. Não porque você tem medo de Satanás tomar tudo que é seu, mas você semeia porque você é obediente e reconhece que é isso que Deus te ensinou, é isso que Ele te ordenou e é assim que você tem que fazer, e como servo obediente, coração convertido a Ele, você obedece. Mas tem um terceiro que fecha o ciclo que para mim é importantíssimo. Está nos versículos 8, 10 e 11. Ele diz, se você quer ter uma grande colheita, semeie na certeza de que todas as suas bênçãos e a sua capacidade de dar, vem do Senhor. Semeie, não confiando no quanto você está dando, no como você está dando, aonde você está dando, no que você está fazendo, mas semeie na certeza de que todas as bênçãos de que você necessita, e de que até mesmo a tua capacidade, o seu potencial de dar financeiramente, de dar do seu tempo, de dar dos seus bens, de dar dos seus dons, não é nada seu. É obra da graça, da misericórdia e da provisão de Deus sobre a sua vida, aleluia. Você pode dar muito, aleluia. Você pode dar aquele pouco, aleluia. Deus te deu o privilégio. Você tem um carro para dar carona para as pessoas que não vão embora, glória a Deus, é provisão de Deus. Você é um profissional liberal que pode ajudar como pedreiro, na recepção, na informática, glória a Deus, você não está fazendo nada mais do que colocar à disposição aquilo que Deus te deu. E se você tem, se você faz, você tem um dom, você tem um bem, você tem um salário, você tem uma renda, você tem um talento, se você tem disposição, se você tem vida, se você tem saúde, é obra da graça, da misericórdia de Deus na sua vida. É o que Ele fez por você. Sabe, ao invés de você segurar o seu dinheiro, o seu tempo, os seus dons, os seus talentos, sua preguiça, recusando-se a utilizar isso para servir a Deus e as outras pessoas, você deve se lembrar que todas as suas bênçãos e a sua capacidade vêm do Senhor. E é interessante que Jesus, quando passou por aqui, alguns milhares de anos atrás, Jesus era um camarada fantástico. Ele conhecia o meu coração e o seu. E aí, para não deixar dúvida, ele disse o seguinte, ele reuniu seus discípulos certa vez, ele dá um exemplo para os discípulos do seguinte, você quer ter uma grande colheita? Você quer ser capaz de vencer a preguiça, a novela, e vir num culto de oração? Você quer ser capaz de vencer a acomodação e tirar todas as desculpas que você tem dado e fazer parte de um pequeno grupo? Você quer ser capaz de usar a desculpa que o dinheiro não dá, que o orçamento acabou, que você quer ser, e contribuir, dizimar e ofertar voluntariamente? Olha o que ele diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 26. Quero deixar Jesus falar para você nessa noite. Você quer ser capaz disso? Jesus dá um exemplo fantástico. Ele usa um exemplo tremendo. Mateus 6, 26. Olha o que Jesus vai dizer. Você quer ser capaz de semear em quantidade e qualidade, e quer ser capaz de semear com a motivação certa? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Sabe, querido, para ter uma grande colheita é preciso semear na certeza de que tudo que você necessita e tudo que você já tem vem do Senhor para a sua vida.
É obra da graça, da misericórdia, da fidelidade do Senhor sobre a sua vida. Alguém aqui, quantos aqui pegam o metrô para trabalhar? Levanta a mão. Alguém já encontrou algum passarinho com gravata, terno no metrô, comprando bilhete único lá, não? Alguém já encontrou diz aí um tipo de passarinho, que eu sou péssimo para isso, de pássaro, de ave aí, uma gaivota. Alguém aqui já encontrou a gaivota aqui na linha Pedro II, indo para o centro trabalhar, não? Alguém já encontrou uma águia real pendurada no trem lá da CPTM, no horário de pico, não? Alguém já encontrou e passou pelo trânsito, quem vai de carro trabalhar? Já cruzou com um gavião ou com uma arara, bufando assim no trânsito, esperando? Alguém já encontrou com algum papagaio na fila de banco, cheio de boleto para pagar? Alguém já cruzou com uma andorinha na fila do supermercado, fazendo compras? Não. Eu acho fantástico esse exemplo que Jesus dá. Ele diz assim: se o Pai Celestial cuida dessas aves, que são aves, não são criação de Deus, mas não são nem imagem e semelhança de Deus. E elas não trabalham, não pegam metrô, não pegam trem, não pegam trânsito, não tem que pagar conta. Você já viu, já soube de animal assim que morreu de fome? Não por maldade humana, mas que morreu de fome na natureza, se não fosse o homem botar a mão e gerar um desequilíbrio de incêndio, de alguma coisa. Você já viu, não? Não. É Jesus quem diz: Deus supre. Agora, será que você não entende que você é mais importante do que um animal desse? Será que você não entende que o cuidado e o amor de Deus para com você é muito maior do que por um animal desses? Sabe, Paulo termina dizendo algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Olha o versículo de número 8. Para semear e para ter uma grande colheita, é preciso entender algumas coisas. Primeiro, começa no verso 8 aí comigo, me acompanha por favor. Primeiro, Deus é poderoso. Você precisa crer que Deus é poderoso. Ele é poderoso para fazer que Ele seja acrescentada. Vou esperar você voltar lá para Coríntios, desculpa, 1 Coríntios 9, né? A gente estava em Mateus, perdão. 2 Coríntios 9, que é o nosso texto, me perdoe. 2 Coríntios 9, o nosso texto base, é que eu tinha pedido vocês para irem a Mateus, 2 Coríntios 9. Vamos lá no versículo 8. Paulo resume tudo isso com algumas frases que eu quero chamar a sua atenção. Na minha Bíblia aqui, elas estão todas marcadas a caneta, para eu me lembrar, para eu não me esquecer. Está rabiscado aqui, eu volto nelas sempre que eu... Então eu quero te ensinar isso. É preciso que você creia, primeiro, que Deus é poderoso. Está escrito, Deus é poderoso. Segundo, Deus é poderoso para fazer o quê? Com que Ele seja acrescentado. É Deus quem acrescenta. É Deus quem dá aquilo que você não tem. Seja acrescentada toda a graça. Para que, em que circunstâncias? Todas as coisas, todo o tempo, tendo tudo que é necessário. É preciso que você entenda e creia que não há nada na sua vida que possa fugir ao controle de Deus. Deus pode suprir todas as coisas, Deus pode suprir o tempo todo, e Deus pode te dar tudo o que é necessário. Marque isso aí na sua Bíblia. Mas para que Deus faz isso? Ele faz isso para que vocês transbordem em toda boa obra. Para que vocês possam usar isso e semear de novo. Ele quer que vocês façam e Ele dá para que você semeie muito mais. Ele tem alegria nisso. Mas olha o que ele continua dizendo no versículo 10. Vamos lá para o versículo 10. Aquele que supra a semente é o que semeia. A gente já viu isso. Você acredita, é Ele que dá a semente para você semear de novo. E pão ao que come. Olha o que ele diz. Ele também lhe suprirá. Mas olha que promessa bendita para quem semeia. É preciso crer que Ele vai suprir e vai fazer o quê? Multiplicar a semente. Sabe o que isso aqui quer dizer, querido? Quando você aplica esses princípios, você coloca uma semente esperando uma coisa, Deus multiplica essa semente e te dá muito mais do que você semeou. Muito mais. E na verdade, coisas que você nem imagina colher. Porque é a promessa, aquele que faz isso, Ele lhe suprirá, e Ele não só vai te suprir necessidade, Ele vai multiplicar, e tem mais, Ele vai fazer o quê? Crescer.
Está aí no versículo 10. E ele fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de que maneira? De todas as formas. Ele não está falando só de dinheiro, não. Ele está falando de riqueza espiritual, riqueza familiar, riqueza financeira também, mas riqueza dos relacionamentos, riqueza profissional, riqueza de caráter. Ele diz, Deus vai fazer isso, Deus vai te enriquecer, Deus vai cuidar de você, Deus vai fazer todas essas coisas. Mas para que Deus faz isso? O que está aí na Bíblia? Versículo 11. Para que vocês possam ser generosos. Quando? Em toda e qualquer ocasião. Sabe para que Deus quer te dar uma grande colheita? Ele dá uma grande colheita para que você semeie mais do que você semeou da primeira vez. E ele diz, e para que através disso e por nosso intermédio, a generosidade de vocês resulte em ação de graças a Deus, para que quando você venha semear aqui aos domingos, para quando você esteja servindo voluntariamente, para quando você venha contribuir financeiramente, para que quando você dê uma carona para alguém, para quando você semeie, as pessoas glorifiquem a Deus pela sua vida. Então quando alguém vem cantar aqui e adorar o Senhor, e às vezes a igreja aplaude, isso é testemunho de ação de graças a Deus, porque alguém deu do tempo, se preparou. Quando a gente celebra uma obra concluída, isso é testemunho. A gente cita o nome de alguém, obrigado irmão fulano porque doou tanto, obrigado irmão Beltrano que doou tanto. A glória é sempre de quem? Do Senhor. De quem veio e deu financeiramente, quem deu do seu tempo, quem trabalhou, fez o que fez, pela graça de Deus, nós estamos colhendo aquilo que Deus nos deu, através do que cada um semeou, e através da semeadura a gente pode glorificar a Deus. E eu duvido, eu digo para você de coração, duvido, que se você semear no reino de Deus com esses princípios, Deus não vai te dar sementes maiores para você semear cada vez mais. O problema é que muita gente recebe a semente, engole a semente, enterra a semente, ou coloca a semente no meio de espinhos, e não entende porque não consegue colher. Eu quero dizer para você, receba isso no nome de Jesus como uma palavra do Senhor, não vai colher mesmo. Não é porque eu estou amaldiçoando, porque Deus amaldiçoou, porque é princípio da palavra, é princípio de semeadura, é princípio de obediência. Não tem para onde fugir, não vai colher mesmo. E não se escandalize, não é toma lá da casa, você está falando igual aquelas igrejas da televisão, não, querido. Deus não vai te dar porque você dá ou deixa de dar, nem vai te castigar porque você deixa de dar. A questão não está em Deus, a questão está em você. Aonde você semeia, como você semeia, o quanto você semeia, por que você semeia, e crendo em que você semeia, ou em quem que você semeia. É isso que faz a diferença no final das contas. É isso que faz a diferença no final das contas. Deus tem me ensinado isso ao longo dos anos, às vezes errando, às vezes acertando, mas eu quero dar um testemunho para você. Muitas vezes eu colhi coisas que eu semeei e nem imaginava colher. E todas as vezes que eu enterrei a semente, eu semeei entre os espinhos, eu fiquei com medo de semear, achando que eu ia perder dinheiro, ou que o meu tempo, ou que não valia investir na vida de alguém. Eu não colhi nada. E muitas vezes não recebi nem semente mais para semear de novo. Perdi a oportunidade, as portas se fecharam. Isso acontece na minha vida e acontece na sua vida, porque esse é princípio da palavra de Deus. Não adianta você vir fazer campanha, levantar a mão, ir para o monte, comprar salzinho grosso, igreja que você quiser ir. Mentira, é bobagem. Porque o poder não está em igreja nenhuma, em pastor nenhum, em religião nenhuma. O poder está em Deus, que é aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come. E quando eu semeio no reino, eu faço isso por obediência. Eu faço isso com o mais que eu posso, e no melhor do que eu posso. Eu faço isso com a motivação correta, agradecendo a Deus, dizendo assim, obrigado porque eu tenho isso, eu quero ter muito mais para trazer aqui, porque é o Senhor que me dá tudo. Eu faço isso porque eu creio que eu fazendo ou não, deixando ou não, é Deus que me dá tudo que eu tenho, é Deus que me faz ser quem eu sou. E Ele pode me faltar o dinheiro, eu posso perder o emprego, eu posso perder a saúde, eu posso perder as minhas habilidades, mas eu sei que Deus vai me suprir. O apóstolo Paulo diz isso, meu Deus, segundo as suas riquezas, quando você semeia, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ou você crê nisso, ou continua a colher espinhos, ou continua a guardar a tua semente.
não barganha com Deus, mas também não guarda a semente. Não acha que por não semear, por não contribuir, eu duvido que alguém que tenha deixado de dizimar ou de ofertar tenha resolvido os seus problemas financeiros. Duvido. Eu desafio. Não dá dízimo, não dá oferta, não vir à igreja, não servir, não resolve o problema de ninguém. Piora. Você não vai ficar mais pobre e nem vai pagar suas dívidas porque você tirou o dinheiro do Senhor e pagou. É pior, você está semeando. É princípio bíblico, eu não estou te intimidando. Receba isso em nome de Jesus. Eu quero ensinar a você o que eu aprendi. E aprendi errando. Eu quero ensinar isso a você. Muitas das coisas que eu tenho hoje, materialmente falando, eu não tenho condição de comprar financeiramente. Mas colhi com sementes que eu semeei e nem imaginava colhê-las. E reconheço e agradeço quem semeou na minha vida. Mas eu reconheço que foi Deus, porque essas pessoas, muitas delas não sabiam nem do que eu precisava. E gente que às vezes veio semear na minha vida, que não conhecia a minha vida. Eu estou falando de mim porque eu só posso falar do que eu sei. Não sabia. E eu disse para algumas delas, Deus seja louvado, porque hoje eu falei isso com Deus. É depender de Deus. Coisas que eu tenho, materialmente, coisas que eu recebi essa semana uma bênção que eu estou até balançado e está guardada. E eu não sei nem como usar, eu tomei um susto. Eu queria muito, mas só eu sabia que eu queria. Uma pessoa que não me conhece, não convive comigo, que não sabe nada da minha vida, não conhece a minha família, não conhece a igreja, não conhece nada. Disse, está aqui, Marcelo. Eu quero ser, faz expressão, eu quero semear na sua vida. Eu falei, rapaz, eu não tenho dinheiro. Eu não te pedi, eu não vou pagar. O senhor vai pregar na minha igreja, está resolvido. O senhor semeia lá na minha comunidade, Deus mandou dar para o senhor. O senhor precisa disso. Ah, o senhor é pastor, não, eu sou tão crente, pecador e santo quanto você. Mas é princípio de semear. Agora, eu nunca semeei na vida daquela pessoa pensando em ganhar isso ou aquilo. Eu quero terminar lendo para você o Salmo 126, versículos 5 e 6. Abra aí, vamos terminar. Salmo 126, versículos 5 e 6. Salmo 126, versículos 5 e 6. Essa semana eu compartilhava com alguns líderes da igreja. E eu vejo que, às vezes pessoas lutando, e um povo aqui, um povo que batalha, que corre atrás, mas tanta gente que às vezes patina, e às vezes não prospera financeiramente, a família não prospera, os negócios não prosperam, o relacionamento não prospera. E há algum tempo eu estava muito inquieto com isso. E isso tem várias explicações, várias. Mas eu entendi de Deus que era para trazer essa palavra de confronto e de exortação para o seu coração. Inclusive para você que está aqui, que não tem uma experiência com Jesus, se sinta muito à vontade, eu não quero constrangê-lo, porque o que eu estou dizendo a você não é sobre dinheiro, é sobre a sua vida, e sobre tudo que diz respeito a você. Tem gente aqui que não colhe porque não está semeando. E uma das respostas que eu entendi foi quando eu peguei o relatório de contribuintes da igreja, numa comunidade de 400 pessoas, 112 semearam. E aí Deus falou para o meu coração, você precisa ensinar esse povo a semear para ter uma grande colheita, senão eles jamais vão colher na vida deles. É por isso que eu estou dando essa palavra para o seu coração. 112 pessoas. Eu quero dizer para você é que esses princípios não são meus, são da palavra de Deus. Semeie na medida em que você quer colher. Semeie pelas motivações corretas, obediência na igreja e como obediência e para agradar a Deus. Parte da sua renda, não é sobra, não é resto, motivação correta, entendendo que tudo que você tem ainda não tem, e tudo que você é e ainda não é, você só pode alcançar pela graça, pela misericórdia e pela presença de Deus na sua vida. E tem uma promessa que o salmista faz, Deus faz a partir do salmista que diz, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os resultados da colheita. Semear, às vezes, é debaixo de aflição, de angústia, de injustiça, de provação. Às vezes, semear é com lágrima. Às vezes, você contribui financeiramente no maior aperto. Às vezes, você vai dar uma palavra de conforto para a vida de alguém e o seu coração está dilacerado. Às vezes, você vai dizer assim, olha, Deus vai te responder e você mesmo está esperando uma resposta de Deus, às vezes.
Mas a Bíblia diz que aquele que semeia, mesmo que muitas vezes seja com lágrimas, tem uma promessa de Deus, vai voltar com alegria e com cantos de alegria, colhendo os resultados daquele que vai dar a colheita, que é o Senhor. Quando as pessoas vêm aqui na frente, seja para contribuir financeiramente, ou para dar um testemunho como o Gabrielzinho veio aqui agradecer, isso tem uma função dupla. Agradecer pela colheita, agradecer por aquilo que colheu, porque quando você devolve financeiramente, o que você está fazendo? Só pode vir aqui quem colheu. E dizer, olha, eu quero aqui semear de novo, eu quero aqui dizer, olha, eu posso vir porque eu colhi, então eu tenho que oferecer. Mas tem uma dupla função, quando ela vem dizer o quê? Eu quero semear de novo. Eu quero semear de novo. Quando eu venho fazer isso aqui no momento de contribuição, isso é uma dupla função. Eu venho trazer parte da minha colheita, mas eu venho semear de novo. Quando o Gabriel veio dar o testemunho, ele fez duas coisas. Ele veio trazer a colheita dele, eu colhi cura, resultado. Mas o que ele quis fazer? Lembra o finalzinho dele? Eu quero semear no teu coração isso. Que eu podia fazer qualquer coisa, mas se não fossem as orações que vocês semearam na minha vida, eu quero semear isso na vida de vocês. Continuem a orar. Foi isso que o Gabriel fez. Você lembra da reação que o seu coração teve na hora com aquele menino dizendo aquilo? Ele veio trazer a colheita dele, daquilo que nós semeamos, mas ele veio semear no meu e no seu coração esperança, fé. É assim que acontece no reino de Deus. Feche seus olhos. Que no nome de Jesus, essa palavra confronte o teu coração, as tuas finanças, os teus relacionamentos, os teus sonhos, as tuas causas na justiça, os teus projetos. E que em nome de Jesus, você tenha a expectativa, a perspectiva bendita de ter uma grande colheita daqui para frente. Agora nada vai acontecer se você não colocar em prática esses princípios que são na palavra de Deus. Faça isso no projeto Celebrando a Vida de Jesus em Jesus. Semeie o Evangelho de Jesus no coração de pessoas. Se engaje nisso. Ore por vizinhos, parentes, convide. Faça isso investindo financeiramente, dando seu dízimo, a sua oferta. Faça isso visitando pessoas doentes, ligando para pessoas ausentes. Faça isso ligando para a Carol que está no hospital, ligando para a Maria e para a Márcia. Semeie. Faça isso investindo em pessoas. Semeie. Não tenha dúvida, ainda que você faça isso com lágrimas, você ainda vai voltar nesse lugar como o Gabriel voltou, trazendo com alegria os resultados daquilo que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Creia nisso no nome de Jesus, porque essa palavra é dele, e é no nome dele que eu semeio ela no seu coração nessa noite. Eu creio que você vai colher. Bendito seja o teu nome, Senhor. Que é aquele que coloca a semente das nossas mãos. Seja ela através do recurso financeiro, seja ela através de talentos, seja ela através de habilidades ou dons espirituais, seja essa semente uma carreira profissional bem-sucedida, seja ela um bem como um carro, como um equipamento. Bendito seja o Senhor, porque o Senhor é aquele que coloca a semente nas nossas mãos para semear, mas o Senhor também é aquele que traz a colheita e coloca o pão sobre a nossa mesa cada dia. Que no nome de Jesus, cada pessoa nesse lugar saia nessa noite, na expectativa bendita de ter uma grande colheita, não por aquilo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor prometeu que faria, mas por aquilo que cada um vai começar a fazer, é colocar como atitude prática na sua vida, para a tua honra, para a tua glória, no nome de Jesus. Acredite nisso. O Senhor está suprindo todas as nossas necessidades.
ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas do céu estão abertas para que minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Você crê nisso? Eu creio. O Senhor tem suprido as minhas necessidades. Aleluia. Melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente Deus. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Sobre a minha cabeça existem bênçãos, muito mais além do que eu possa imaginar. Mas estou certo que os meus celeiros serão fartos do melhor, dos frutos dessa terra. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Para ser a minha herança. Para ser a sua herança. Para ser a nossa herança. Você crê nisso, amém?